Mas o versículo que eu tenho para você hoje, que é uma orientação do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Eu vou ler na tradução ARA para você. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O que ele está dizendo? Como pode? Vocês começaram bem no Espírito, agora vocês estão retrocedendo e se aperfeiçoando na carne. A carne vai caçar lógica das coisas. A carne vai procurar entender para praticar, para obedecer. Aquele que está no Espírito, ele simplesmente vai. Como assim? Como assim? Vocês começaram bem. Vocês começaram no profético, na revelação. Como assim vocês retrocederam para a carne? Vocês são insensatos. Sabe o que quer dizer insensatos? Tolos, doidos. Sabe quando é que nós retrocedemos? Quando nós saímos da revelação e queremos fazer as coisas na carne. Como assim? Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão retrocedendo? No próximo versículo a Bíblia diz assim, no versículo 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Versículo 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito, é o que opera milagres entre vós. Porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Toda revelação, toda pregação é obra da fé, é obra do Espírito. Todo milagre que acontece, quantos aqui já desfrutaram de milagres? Quantos aqui já foram livres de tantas coisas? Por que então nós retrocedemos? Ora, se nós já experimentamos as coisas espirituais, se nós já recebemos o Espírito Santo, falamos em mistérios, aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, o sangue de Jesus foi derramado na cruz, nos lavou, por que então agora nós queremos achar lógica? O porquê disso? Queridos, o crente que vai buscar lógica, ele se desvia. Porque daqui a pouco ele vai começar a dizer: Deus não existe. Deus existe quando está indo tudo bem, mas quando acontece alguma coisa a gente procura entender. Por quê? Tem lógica. Nós vamos procurar entender o porquê que Moisés não entrou na terra prometida. Aí nós vamos deixar para os estudiosos, vamos deixar essa guerra teológica para os teólogos, ficar discutindo numa mesa redonda. Puxa, mas Deus foi justo, porque Moisés não entrou, Moisés não teve culpa, o povo que era ruim. Meu irmão, eu não quero saber se Moisés foi para a terra prometida. O que a Bíblia me mostra é que Moisés está com Deus. Porque no Monte da Transfiguração, quem apareceu para Jesus? Moisés e Elias. Elias morreu? Quem morreu não pode andar com quem está vivo. Então Moisés não está morto, porque no final a Bíblia diz no livro de Apocalipse que eles vão vir. As duas testemunhas são quem? Moisés e Elias. Quem morreu não pode andar com quem está vivo. Aí você vai dizer: mas o texto diz que ele morreu. Meu irmão, eu não quero saber de lógica, eu quero saber da fé. Se ele veio e se transfigurou diante de Jesus, ele está vivo. Porque o que mais importa para mim não é a conquista da terra. O que mais importa para mim é a conquista da minha salvação. Se eu tenho riquezas nessa terra ou não ter, o que importa para mim é a minha salvação. Então nós não vivemos da lógica. Quando o crente começa a querer andar na lógica, ele começa: não, porque isso está esquisito, está confuso. Eu não quero saber. Eu quero saber que Deus é verdade.
e que Jesus é o caminho, e que sem Jesus eu não chego ao Pai. Eu quero ver o Pai, eu quero chegar no Pai. Então eu preciso me submeter, porque nem tudo nós conhecemos e nem tudo a gente discerne. Você consegue discernir tudo o que acontece com você? Desde quando você se entende como gente, quantas coisas já aconteceram na sua vida que você até hoje não tem resposta? Estão entendendo isso? Se eu for parar para querer entender o porquê que a minha carne deseja tal coisa ou outra coisa, se eu for parar para buscar entender a minha natureza pecaminosa, a minha natureza caída, que é a carne, meu irmão, eu nunca vou servir ao meu Senhor. E a palavra profética é a palavra revelada. A palavra revelada, ela foi revelada, e eu preciso seguir essa revelação, e muitas vezes até mesmo sem entender, porque nós não vamos conseguir entender tudo. Agora, uma coisa eu preciso entender: Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. Eu preciso entender isso. Não há vida fora dele. Eu preciso compreender essa palavra, essa revelação. A igreja começa no Espírito, mas muitas vezes tenta continuar na razão. Muitas vezes vai continuar na razão. A razão é da natureza, da carne. Por que isso? Por que aquilo? Por que está me acontecendo isso? Eu não sei. Tem coisas que nem eu sei te responder. Mas uma coisa eu sei, que é a mesma coisa que o apóstolo Paulo também sabia, que o apóstolo Pedro também sabia, quando olhou para o paralítico e disse: eu não sei por que você é pobre, eu não sei por que você é aleijado, mas uma coisa eu sei: em nome de Jesus Cristo você pode levantar e andar e começar a sua vida de novo. Eu não tenho a resposta para tudo, mas eu tenho a fonte que alimenta tudo, que é Jesus. Ele é a fonte. A Bíblia diz que Ele é o Verbo, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Puxa, apóstolo, o Senhor me decepcionou porque eu achei que o Senhor sabia de tudo. Não, não sei de tudo. Eu sou como você. Eu passo pelas mesmas coisas que você passa, pelas mesmas dores. Eu choro como você chora, eu sinto o que você sente. A gente também fica enfermo como você fica. Mas nós temos um Jesus que nos garantiu um lugar, porque Ele diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então eu procuro não sofrer mais por as coisas que eu não entendo. Eu procuro agradecer a Deus e dizer: Tu sabe de todas as coisas. Agora, sabe o que é mais impressionante nisso tudo que eu estou te falando? É que quando você está em Deus de verdade, é perceptível. Porque mesmo quando você está passando pelo vale da sombra da morte, você prospera. Mesmo quando você está enfrentando o pior inimigo da sua vida, você prospera. Mesmo quando você está sentindo a dor na carne da enfermidade, Deus te sustenta. Sabe o que é isso? Nós somos diferentes dos demais. Enquanto eles estão procurando lógica, nós estamos vivendo a revelação. Então eu cheguei numa fase da minha vida que eu não quero discutir com mais ninguém. Você quer viver assim? Você quer andar por esse caminho? Não sou eu que vou dizer se você está certo ou errado. Vai ser os seus resultados que vai mostrar se você está no caminho certo. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você compreenda. Porque a igreja começa no fogo e termina com métodos. Porque se a gente fazer assim, dá um jeitinho assim. Lembra de Moisés no Egito? Senhor, eu não sei nem o que eu vou falar. Vai lá e fala com o eu sou, te mandou. Isso é uma loucura ou não é uma loucura? Sim ou não?
Se uma pessoa começou a querer conversar comigo sobre teologia, e aí ele diz: eu quero que o senhor me explica como é que numa arca coube tanto animal. Eu falei: não estou aqui para te explicar, eu estou aqui para viver isso. Ah, porque é impossível, isso é conversa, isso é mentira, porque como que uma arca ia caber tanto animal? Meu irmão, eu não quero discutir com você sobre arca. Se você já colocou algo no teu coração que você não crê, porque a Bíblia diz que quem te convence do pecado e da justiça é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito da revelação. Se nem ele te convence, eu vou te convencer. Continue acreditando que é uma invenção, e eu continuo acreditando que é verdade. E no final nós vamos ver quem está falando a verdade. Não perca tempo querendo mudar aquilo que não quer ser mudado. Não perca tempo. A palavra profética, ela não vem mudar uma terra, ela não vem frutificar uma terra que não deseja frutificar. Presta atenção. Quando o profeta chegou até Acabe e profetizou e alertou, Acabe não quis. Simplesmente. E a palavra não fez efeito nenhum no palácio de Acabe, mas a palavra fez todo o efeito na casa da viúva miserável. O profético no palácio de Acabe não resolveu nada, mas o profético, a palavra revelada na casa da viúva miserável, que só tinha um pouquinho de farinha e azeite e um graveto para fazer a última refeição, para comer e morrer, a palavra trouxe abundância de vida. Aonde tinha decreto de morte, a palavra profética trouxe decreto de vida e vida abundante. Então a revelação, o profético, ele morre nos ouvidos do carnal, mas o profético vivifica e frutifica nos ouvidos do sobrenatural, do homem espiritual. Eu posso aqui estar falando para você, daqui a pouco Deus vai mudar a tua trajetória, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai prosperar os seus caminhos, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai tocar nos teus filhos, mas se você não acreditar, meu irmão, a palavra de Deus, ela vai agir no coração daqueles que crê. Não vamos ser crente chato, não. Não vamos ser estúpidos, nércios, não. Vamos fluir no Espírito Santo. Vamos crescer, vamos desenvolver. Simples assim. Simples. Meu irmão, eu estou caminhando há muitos anos e até hoje tem muitas coisas que eu ainda não entendo. Se eu procurar entender, eu paro. Ora, a minha esposa, nós recebemos um diagnóstico. Uma certeza a gente já teve, que Deus já revelou no nosso coração. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E nós estamos vivendo um processo. E aí, eu vivo e creio no chamado de Deus. E ponto final. O profético não pode morrer no coração dos espirituais. Eu convido você a voltar para o profético, para o Espírito, para Jesus, meu irmão. Não é fácil, apóstolo, não é mesmo. A minha carne deseja pecar. Eu desejo a carnalidade. Eu desejo. Corre dentro de mim um desejo desenfreado para o pecado. Mas todos os dias eu creio na palavra revelada. Porque a única coisa que me mantém aqui, até hoje, é a palavra revelada de Cristo no meu coração. E quem decide acreditar ou não é você. Tudo que eu falar para você aqui não vai mudar em nada na sua vida, até porque nós não somos uma igreja que quer cauterizar a mente de ninguém. Longe de nós tal coisa.
Nós somos uma igreja que nós te damos liberdade. Mas você, quando você se coloca como dono da sua vida, você vai ter que viver as consequências. Mas quando você coloca como Deus dono da sua vida, você vai viver os milagres. Então, para pensar o que o Senhor tem para nós. Amós declara que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Só que nós temos um hábito religioso de falar que Deus só revela para o profeta. Mas o texto não diz isso. O texto diz: certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus. Primeiro, Ele põe os servos. Você sabe qual é a definição de servo? É pesado. Mas a definição de servos é escravos. Você sabe que nós somos escravos de Cristo, sim ou não? O Paulo disse isso. O apóstolo Paulo disse que ele é um escravo de Cristo. Ou seja, quando você é escravo de Cristo, a sua vida já não te pertence. E quando a sua vida não te pertence mais, e você é um escravo de Cristo, agora tudo que você vai fazer, você só vai fazer quando o seu Senhor revelar a você. Ficou fácil para entender? Um servo não faz nada sem que o seu dono, o seu Senhor, o oriente. Você está vendo que a palavra é clara, que ele não faz nada sem revelar o plano aos servos, aos seus servos e aos profetas? Porque os profetas e os servos são todos iguais. Eles não mandam mais na vida deles. Agora, você quer viver uma vida de graça, de bênção? Seja servo. Muitas vezes um servo, ele não entende. Deus manda e a pessoa faz. Quantas vezes aqui você se chateou porque o teu pai te mandou fazer alguma coisa e você não entendeu o porquê, mas você teve que fazer? Se não fazer, se apanhava. Não é assim? Eu falo para o José todos os dias. Sabe qual é o problema? É que você vai na frente fazer as coisas sem comunicar, sem receber a ordem. Aí chega lá, aí me liga. Vou contar para você o que aconteceu esses dias. Pode? Ele já está vermelho já. Aí careca, brancão assim, né? Eu estou lá em casa. Ele pensou algo. Ele teve uma ideia brilhante. E eu em casa, deitado, e ele acordou e ó, mercado. Chegou lá, ele foi no açougueiro. Aí disse assim: prepara essa e essa carne para mim. Aí ele mandou o cara preparar, ensacolou, entregou para ele. Aí o que ele fez? Pai, eu estou aqui assim, 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 assado. Falei: quem mandou? Não, porque... Devolve e vem embora. O meu coração ficou em pedaços. Por quê? Porque eu envergonhei ele. Quem está entendendo, diga amém. Eu envergonhei, então meu coração fica triste. Porque qual é o pai que quer envergonhar o seu filho? Qual é o pai que quer judiar do seu filho? Nenhum, nem Deus. Mas por que então às vezes nós sofremos algumas consequências e olhamos para o céu e falamos: Deus, por quê? Porque você não foi servo. Você não obedeceu a palavra. Porque se você tivesse obedecido a palavra, me perguntado antes, você não ia passar por isso. Estou falando isso para você só para você entender de forma didática. E ele voltou para casa assim, ó, bufando.
Eu olhei para ele e falei, não estou nem aí, estou nem aí. Está entendendo? Por quê? Você precisa aprender a ouvir a revelação, a orientação, antes de dar passos. Tem gente que está sofrendo porque é assim. Ah, porque a minha carne quer, mas você é servo. Você quer que Deus revele para você os planos? Então, obedece o profético. Se você não tem resposta para aquilo que você quer, não faça. Se você não tem direção para aquilo que você deseja, não vá. Ah, mas é porque eu sou dono da minha vida. Tudo bem, ninguém vai questionar. Se você quer ser dono da sua vida, você também arque com as consequências da sua própria vida e das suas atitudes. Entenda? Porque a gente é dono da nossa vida até dar um problema, sim ou não? Quando dá um problema, você lembra de quem? Quando você está numa enrascada, você lembra de quem? Quando você está entre a vida e a morte, você lembra de quem? Do Pai. É assim ou não? Hã? Tá lá, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, eu vou para onde o meu nariz aponta, porque eu sou dono da minha vida. Mas quando dá o primeiro problema, Pai, quando dá o primeiro problema, Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu prometo. Deus vai revelar os servos. Quando você é natural, carnal, o profético morre. Sabe por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Vai morrer. Vai morrer. Então é melhor você obedecer. O perigo do profético adormecido. A palavra era rara e as visões eram de vez em quando. Isso está na Bíblia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Olha o problema. Olha o problema grave. O menino Samuel ministrava diante do Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Sabe o que acontece aqui? Eli era um grande sacerdote, todo mundo conhece a história. E ele tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? Ofni e Finéias. Diga Ofni e Finéias. Sabe o que esses camaradinhas faziam? Eles faziam o que eles queriam. O pai estava nem aí também. Deixava os filhos fazer o que queria. Sabe o que o Senhor fez? Parou de revelar. Quando eu e você vamos fazer o que a gente quer, Deus para de falar. Você já parou de falar com uma pessoa teimosa? Você fala assim, larguei para lá. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Não vai. Aí a pessoa continua. Aí você fala, não vou falar mais. Por quê? Ela não escuta. É assim que Deus faz com a gente. Deus para de falar. E quando Deus para de falar, acabou a revelação, acabou a visão. Sabe o que aconteceu? A palavra profética foi engolida. Ninguém mais escuta mais nada. E há uma coisa séria aqui. Quando Deus para de falar, Provérbios 29, 18. Quando Deus para de falar, olha o que acontece. Olha o que acontece quando Deus para de falar. Outra tradução. Não havendo profecia, o povo, o que acontece com o povo? Diga corrupção, desobediência. Quando Deus para de falar, o povo se corrompe. Mas os que guardam a lei, esse é bem ou bem sucedido. Presta atenção. Queridos, quando Deus fala,
quando o profético, quando a palavra revelada ainda está falando, a gente até peca porque nós somos pecadores. Diga, eu sou pecador. Nós somos pecadores. Mas aí vem aquela palavra e fala assim: por que você fez isso? Você começa a ser corrigido. Começa a queimar no teu coração. Sabe quando você faz algo de errado? E aí vem na sua consciência e fala: meu Deus, por quê? É porque a palavra revelada ainda está fazendo sentido. Mas quando a palavra para de fazer sentido, o povo só perece. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Que o resultado da sua vida vai dizer se você está sobre uma palavra de Deus ou se você está sobre uma palavra sua, da sua vontade. Sabe o que acontece quando o povo para de ouvir a Deus? A casa toda de Eli caiu. Todo mundo sofreu as consequências. Porque quando Deus para de falar, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Porque as boas novas, as bem-aventuranças param de acontecer. Porque só a palavra de Deus pode realizar o que o homem não pode. Por isso que ela precisa ser entendida, respeitada e vivida. Eu vou repetir para que você entenda. A palavra de Deus precisa ser entendida, respeitada e vivida, ou praticada. Mas nós vamos saber tudo? Não. Nós vamos ainda errar? Vamos. Mas todas as vezes nós vamos recorrer à palavra de Deus. Queridos, tudo que você precisa está em Deus. Sabia? Tudo que você precisa está em Deus. Tudo. Esses dias atrás, eu estava vendo um podcast. E aí estava ali um devoto de São Cipriano. E ele estava com um livro. E no livro está escrito assim: só Deus salva. Ele dizendo que só Deus salvava. Aí o rapaz disse assim para ele assim: então por que você continua com essa prática? Porque isso foi passado de geração em geração. Do meu pai passou para fulano, do pai dele para ele, para outro, até chegar em mim. E eu preciso dar continuidade, porque isso é uma tradição de família. Olha isso. Mas no fundo a pessoa sabe que só Deus é poderoso. Ora, quantas reuniões de curas e libertações nós já vivemos? Hoje eu nem gosto mais desses cultos de cura e libertação. Só quando Deus fala comigo. Porque o que liberta é a palavra, não é a manifestação. Mas quantas vezes os espíritos se manifestam e eles próprios confessam que não toca na gente, porque ao nosso redor está cheio de anjos de Deus. Quantas macumbas e quantos feitiços já foram lançados sobre minha vida? Só que quando você está debaixo de uma palavra profética, Deus está te protegendo. Presta atenção. Eu quero ler um texto com você aqui que vai te mostrar algo sobrenatural. Olha isso aqui. 1 Reis capítulo 19. Versículo 1. Presta atenção aqui. A Bíblia diz assim, ó: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Versículo seguinte, profetas de Baal. Versículo seguinte: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Sabe quem era Jezabel? Era uma sacerdotisa de Baal. Você vê que quando ela faz um juramento,
Ela diz assim: se amanhã que os deuses me castiguem, se você não tiver morto. Quem está entendendo, diga amém. Quem é esse homem que ela falou que ia morrer amanhã? Que profeta era esse? Que profeta era esse? Elias morreu? Elias morreu. Sabe o que aconteceu com Elias? Foi levado aos céus. Quando você vive o profético, vive a palavra, vive o entendimento na obediência. A macumbeira Jezabel falou que ia matar ele amanhã, mas ele não morreu, nunca morreu. Interessante, né? Outros profetas morreram, mas esse não morreu. Sabe o que é mais engraçado desse texto? É que até o próprio profeta, na sua humanidade, na sua carne, desejou a morte. Sabe o que ele falou? Que o Senhor me mate, tira a minha vida. Eu não sou melhor que meus pais, mas ele não morreu. Eu posso dizer para você que essa mulher era a maior macumbeira que existia nessa época. O feitiço dela matou o profeta. O feitiço de ninguém vai matar você, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus. Nós estamos lavados pelo sangue de Jesus. Sangue de bode não é mais forte do que o sangue do meu Senhor. Sangue de galinha preta nas encruzilhadas não é mais forte do que o sangue do nosso Senhor. Faça as suas macumbas, Jezabel, porque está escrito. Isso é profético, isso é palavra de revelação. Está escrito que aquele que serve ao Senhor, que entregou a sua vida para Jesus, mesmo que morra, não verá a morte. Não mate o profético. Não mate o profético. Creia na palavra de Deus, porque Deus te protege, Deus te guarda. Não há outro Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor. Só há um, Jeová Jireh. Amanhã você morre. Quem morreu primeiro? Não foi o profeta que morreu, porque a Bíblia diz que ela caiu de um alto prédio e se esbagaçou toda. Os servos do Senhor são protegidos pelo Senhor. Talvez você não está entendendo alguns processos da sua vida. Ergue a cabeça, continue marchando, continue crendo, continue avançando, chorando ou não chorando. Eu estava orando com os irmãos aqui agora há pouco, os cooperadores, dizendo para eles: irmãos, se a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, então chore se tiver que chorar, crendo que amanhã você vai sorrir. Isso é profético. Entenda isso. Agora, se o profeta quiser viver da lógica, se você quiser viver da lógica e não do espiritual, você vai se incumbir com a vontade da carne. Você vai realizar a vontade da carne. Sabe? Você vai viver a vontade da carne. Simplesmente. Todo mundo está pecando, não acontece nada, eu vou pecar também. Todo mundo está mentindo, não acontece nada, eu vou mentir também. Todo mundo está vivendo a vida de qualquer jeito e não acontece nada. Queridos, é o fruto. É o fruto. É o que você frutifica. É o que vai mostrar se você está certo ou você está errado. Entenda isso. Tem algo para acontecer aqui, querido. Tem algo para acontecer nas nossas vidas. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Eu quero ler 2 textos para você.
Certo dia, Eliseu foi a Sunem. E uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disse, sempre que passava por ali, depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Versículo 9. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com parede de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Preste atenção. Aqui, a história diz que essa mulher, sunamita, ela era mais jovem, o marido era mais, e ela não tinha filho. Agora, preste atenção. Os homens casados aqui. Aí sua esposa disse para você assim: ô fulano, vamos fazer um quarto ali, para que sempre esse profeta passar aqui, vamos deixar ele aqui em casa. Isso foge da lógica. Vamos sustentar essa obra? Vamos ajudar esse homem? Vamos dar pão e água para ele? Eu tenho certeza que tem maridão aqui que ia falar assim: você está doida? Você está maluca? A gente nem conhece esse doido. Só porque ele fala umas 2, 3 palavras aí de Deus, você já está toda encantada, derretida. Tenho certeza. Tenho certeza. Porque tem marido, tem esposa que vai tentar convencer o esposo a ser fiel nos princípios. Ele já não gosta, ainda mais levar o profeta para casa. Mas essa mulher teve um discernimento de acreditar na palavra profética. E a Bíblia diz que essa mulher não podia gerar filho. E a Bíblia diz que o profeta liberou uma palavra sobre ela, que ela ia engravidar e ter filho. A palavra de Deus, ela vai de encontro, ela vai contra a lógica. A lógica é: a mulher é velha, o homem é velho, não dá mais para gerar, acabou, essa mulher é estéril, acabou. Qual é a lógica? Que a mulher de Abraão, a Sara, não podia engravidar. Não é isso a lógica? Mas a palavra de Deus, na boca do profeta, diz que a mulher ia ficar gestante, pastor. Qual é a lógica? O crente não vive de diagnósticos. Nós não nos submetemos. E aposta, aí já era nada. E ele já se perdeu nada. Porque tem uma palavra liberada sobre mim e sobre você. E não vai prosperar, é mentira. Vai sim, porque tem uma palavra liberada sobre você. Sabe qual é a palavra? Jesus Cristo. Ele disse: eu vim para que tenha vida, e vida abundante. Não permita que ninguém mate a sua fé. Não permita que ninguém diga para você que você não vai ser. Não permita que ninguém diga que você não vai prosperar, porque essa não é a palavra profética sobre a sua vida. Essa mulher creu. A viúva de Sarepta também creu. Você percebeu que todo mundo que creu prosperou? Você percebeu que todo mundo que cria na palavra prospera? Eu estou vivendo isso. Eu prospero todos os dias. Eu prospero todos os dias, porque prosperidade não é só muita riqueza. Prosperidade
é você ter tudo aquilo que você precisa. E tudo que eu preciso eu tenho. Eu não tenho falta de nada, porque eu creio na palavra profética. Eu creio na palavra revelada de Deus. Sabe por que essa mulher recebeu? Mateus capítulo 10, versículo 41. Olha por que ela recebeu. A Bíblia diz: quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. Ó, diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba, né, irmãos? Uma mulher de visão faz toda a diferença dentro de uma casa. Se aquela mulher não tem essa visão, essa percepção, se ela não tem essa leitura espiritual, não tinha acontecido nada. Mas ela olhou para o marido e falou: vamos fazer um quarto lá em cima, porque assim toda vez esse homem passa aqui e para aqui. Olha a inteligência espiritual. Nós precisamos acreditar, irmãos, porque quem recebe um profeta na qualidade de profeta, ele também recebe as bênçãos de um profeta. Quem recebe um justo como um justo, receberá a recompensa de justo. Olha isso. Presta atenção. Acorda, meu irmão. Quer viver do seu jeito? Aguenta as consequências. Mas quer viver do jeito de Deus? Receba a provisão. Se você quer viver da sua maneira, tudo bem. Só que você vai ter resultados naturais. Mas se você quer viver como servo do Senhor, a Bíblia diz que Ele vai revelar você. A Bíblia diz que Ele não faz nada sem antes revelar você. Se você mudar a sua mentalidade hoje, Deus vai te visitar ainda hoje em sonhos. Deus vai falar com você, Deus vai mostrar claramente o que Ele precisa e o que Ele quer que você faça. Você vai encontrar o caminho da bênção. Você vai encontrar o caminho do sucesso. Porque Deus, Ele vai te abençoar. Deus vai mostrar os caminhos da bênção para todo aquele que crê nele, porque está escrito: quem crê, verás a glória de Deus. O profético é o fôlego de Deus na igreja. A pessoa está morrendo, a palavra vem. Quantos aqui já entraram aqui em dias difíceis da vida e a palavra falou, a pessoa recebeu um ânimo novo? Quem entrou aqui já como vale de ossos secos e saiu daqui revigorado pela palavra de Deus? Como está escrito em Ezequiel 37, versículo 4. O profético é o fôlego da igreja, é o fôlego de vida. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Às vezes você entra aqui desacreditado, desanimado, querendo uma resposta. Oh Deus, eu já não sei mais o que fazer, eu não consigo mais. Eu estou perdido. A carne está me vencendo, a minha vontade pecaminosa está me vencendo, Deus. Aí você fala: eu preciso ir na igreja. Aí você chega. Aí a palavra profética é o fôlego de vida. Você entra aqui no mundo espiritual, no balão de oxigênio, e a palavra vem e sopra em você, o Espírito Santo. E tudo começa a fazer sentido. Esse povo estava como se fosse um vale de ossos desacreditado. Aí Deus levanta um profeta e traz uma palavra e diz: ossos secos, escuta a palavra do... Eu não sei qual é a área da sua vida que está precisando dar uma agitada. Eu não sei qual que você precisa, o que você está precisando, mas eu sei que se você acreditar na palavra de Deus, Deus vai abrir as portas.
Deus vai te abençoar. Eu já te provei biblicamente aqui, em quase 1 hora de ministração, que o inferno não pode combater aquilo que Deus abençoa. Aquilo que Deus abençoa está abençoado. O poder de Deus é maior, meu irmão. Jezabel, o profeta matou todos os profetas de Baal. Manda avisar que amanhã ele morre. Até hoje ele não morreu. Você também não vai. Deus está te protegendo. Deus está cuidando de você. Deus está derramando a graça e a misericórdia de você. Se você acreditar de todo o teu coração, Deus vai fazer grandes milagres na sua vida. Meu irmão, não há outro caminho. O caminho é Jesus. Apóstolo, mas me falaram que tem outro caminho. Tem vários caminhos, mas só tem um caminho que te traz paz no meio da tribulação. Só tem um caminho que te traz provisão no meio do deserto. Só tem um caminho que te traz água aonde não tem água, que vai extrair da rocha. Só tem um caminho que todos os dias faz cair maná do céu. Esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E quem está disposto a andar nesse caminho, você pode ter certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus. Mas você não pode ser dono da sua vida. O dono da sua vida é Ele. Entrega a sua vida para Ele. E você que já entregou a sua vida para Ele, volte-se para Ele. Porque só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode ajudar você. Só Ele pode repreender esse mal que todos os dias te atormenta. Só Ele pode trazer paz para a sua alma. Fora dele é só tormenta. As pessoas dizem que tem vida fora de Cristo, mas andam só atormentados. Em Cristo nós temos paz. Diga graças a Deus. Se coloca de pé. A igreja só volta a viver, querido, quando a palavra de Deus voltar a ser o centro da vida delas. A igreja somos nós, não é essa parede, não é esse nome que está lá na placa. Se a palavra de Deus voltar a ser centro na sua vida, você vai ter fôlego de vida.